Fala galera, eu acabei de assistir a Não Se Mexa, filme que acabou de chegar na Netflix, esse thriller aqui produzido pelo grande Sam Raimi. E galera, eu vou ser muito honesto, tá? Pra começo, eu tava com um grande medo que esse filme aqui fosse mais um filme, um thriller genérico colocado dentro, não só da Netflix, cara, mas do serviço de streaming por completo. Aquelas produções que acabam acontecendo muito rápido, assim, e acabam sendo, sabe, histórias que a gente já viu antes serem contadas apenas de uma maneira diferente. E eu acho que essa história aqui, ela se assemelha a muitas outras coisas que a gente já assistiu antes, tá? Só que ela consegue entrar num aspecto que, pra mim, ela funciona como um diferencial, tá? E um diferencial positivo. Por quê? Tudo que acontece na vida da nossa Iris, desde o princípio a gente já entende que tem algo errado. Antes mesmo do encontro dela com o Richard / Andrew ali, né? A gente já entende que tem algo errado muito claro ali na sua vida. E ao mesmo tempo, quando a gente vai descobrindo as informações ali, já fica claro que esse filme ele vai ter, tá, um aspecto muito importante assim. O que é, né? O que a Iris quer fazer naquele começo ali? Qual é a sua real intenção? E o que ela vai ter que enfrentar durante o filme, que vai ser essa grande jornada que a personagem leva durante todo o filme, para chegar no momento final e ela realmente ter, cara, esse momento de uma redescoberta do sentido de viver dali em frente. E esse ponto para mim, assim, ó, como que eles conseguem ir pouco a pouco, tá, fazendo com que isso se torne cada vez mais real do porquê que a Iris, uma personagem que tá tão claramente, né, disposta ali a tirar sua própria vida no começo do filme, com um motivo muito claro do porquê que ela vai fazer o que ela vai fazer. Fica muito claro já quando abre o filme com ela e o marido deitados na cama e ela completamente entregue, né? Ela tá completamente já sem nenhum tipo de esperança para nada. E a partir do momento que ela vai, pega o seu canivete, vai pro carro, tu já entende que existe algo muito errado com aquela personagem e muito nesse sentido de viver, do que é o sobreviver e do que é o viver. E esse sobreviver e viver, eles vão conversando ao longo do filme com, óbvio, tá? O roteiro ele utiliza essa proximidade que tem da história dos dois protagonistas ali, com essas consequências que eles estão trazendo de elementos que aconteceram na sua vida, para também trazer algum tipo de, digamos assim, pensamentos ali que podem daqui a pouco fazer com que um ou outro personagem entenda o que o outro passou. E entenda por que um e o outro age dessa forma hoje. Ou seja, cada um, querendo ou não, ele age de uma forma completamente distinta pelo que aconteceu no seu passado. Isso pra mim, assim, ele funciona em partes no filme, tá? O que é pra mim que se torna realmente, assim, o Não Se Mexa, cara, um thriller com um pouquinho mais a entregar do que aspectos, cara, de ser apenas um thriller genérico, funcional, colocado dentro do streaming ali. Essa jornada toda da Iris, cara, se tornou pra mim bastante interessante, assim. E ela foi tornando uma forma de ganhar muito corpo pra realmente ser algo que... Pô, a gente tem várias cenas ali que são extremamente angustiantes, né? O teaser do filme, né? Com ela se arrastando ali pela mata e tudo mais, já era bastante angustiante, assim. Só que a gente vai vendo isso em vários momentos diferentes. E eu adorei como o filme vai trabalhando, pô, aspectos, cara. Não só o da mata, como já tinha ficado claro, mas o aspecto do fogo. O aspecto de como que ela consegue, por exemplo, se comunicar com o Bill, que é uma maneira bastante funcional que o roteiro consegue utilizar para ter uma comunicação ali. Como é que tu vai ter uma comunicação com alguém que não tem comunicação e tu chegar num ponto de entender que existe algo extremamente errado com aquela pessoa ali, algo muito maior do que apenas um acidente. E essas peças, o roteiro, ele vai encaixando muito bem, assim. Vai sendo muito funcional a maneira como eles vão colocando esses aspectos, assim como a mãe do posto de gasolina também, que percebe que existe algo de errado e já faz o contato com a polícia. Essas partes do filme acham maneiras de fazer muito bem feitas. O aspecto do fogo, depois da cabana, depois o aspecto da água, sabe? São elementos que vão trazendo essa angústia muito grande de alguém que sabe exatamente o que vai acontecer. Isso pode ser um problema desse roteiro, tá? Porque ele, ao mesmo tempo, né? Nós, espectadores, a gente tem que entender como é que funciona esse processo desse psicopata por completo ali. E o que tem inserido dentro daquela injeção ali, né? Como é que vai funcionar todo o processo daquela injeção? E não tem de outra maneira a não ser ele explicar também, não só para ela, mas para nós espectadores,
como é que funciona exatamente assim o processo do tempo, tanto para ela perder os movimentos, quanto para ela ir recuperando os movimentos até recuperar por completo. Como que vai funcionando tudo isso, a questão de tempo e a questão do efeito no seu próprio corpo. Isso pode ser um problema porque ele precisa ficar também autoexplicativo? Pode ser. Eu não vejo de outra maneira diferente para como que vai entregar essas informações, se não realmente colocar naquele momento ali, depois que ele injeta, ele explicar para ela que não adianta ela fazer o que for, não adianta ela gritar, procurar ajuda, além do ponto onde eles estão ali colocados, né, dentro daquele bosque por completo lá, que ela vai perder completamente os sentidos e é essa progressão do que vai acontecer. Então, ele pode ser um pouco mais explicativo e de colocar tudo isso no diálogo? Pode, só que não tem outra maneira para que tanto ela quanto nós, né, e senão a gente não vai entender qual é a progressão do que realmente vai ser esse efeito do que está inserido dentro do corpo da Iris ali. Então eu acho que isso ele consegue até superar o problema, porque depois ele vai mostrando isso e vai entrando realmente nessa angústia por completo, entendeu? Até eu vi assim um ponto de uma crítica americana falando que o thriller ele funciona de provocar essa tensão, mas ao mesmo tempo ele chega a ser monótono. E isso eu vi até numa crítica antes de começar a assistir o filme, tá? E eu assistindo o filme, eu não senti em nenhum ponto ele monótono. É óbvio que o filme precisa diminuir o seu ritmo, porque a gente está entrando, né, com a nossa protagonista da história, nossa guia dessa história, onde ela não tem movimento e ela não tem o poder da fala. O ritmo ela vai precisar ficar mais lento, porque essa tensão ela precisa ser construída dessa forma a partir dali. Ou seja, ele não é apenas uma história, né, de uma procura que está acontecendo ali daquele psicopata, não é só depois uma história de vingança que vai se construindo. Tu tem que conseguir colocar, principalmente nesse centro do filme, essa quebra por completo. Ou seja, isso é uma obrigação de tu conseguir diminuir o ritmo também. Só que o mais importante para mim é o quê? Quando ele diminui o ritmo, ele consegue sim provocar essa tensão e provoca de uma maneira assim, ó, extremamente algo angustiante. Porque como que tu vai conseguir pedir ajuda para alguém sem ter nada? Absolutamente nada. Tu consegue movimentar os teus olhos, tu consegue respirar. É basicamente isso que tu consegue fazer. E como que tu vai fazer com que as pessoas acreditem que existe um problema e um perigo tal acontecendo ali. Então, para mim, o filme é bastante efetivo, ele consegue sim provocar essa tensão sem, para mim, tá? Isso é muito para mim enquanto espectador, sem ter me prejudicado com o ritmo que ele precisa assim, ser mais lento naquele momento, porque a gente está acompanhando uma personagem que está acontecendo exatamente isso na sua vida. Ou seja, para mim isso também é extremamente funcional. E eu acho que quando tem inserido ali a vida pessoal, por exemplo, do Richard barra Andrew, né? É um elemento que até nos traz assim, ó, há quanto tempo esse cara já faz isso que ele faz. Se subentende no filme ali que ela, obviamente, ela não é a primeira, mas também, assim, ela não é a segunda. Isso é algo que já vem de um tempo que está acontecendo e é algo que traz um tipo de prazer que faz esse cara também não só sobreviver, mas viver. E como que funciona essa questão toda do psicopata que vai virar o serial killer e tudo mais? Também são aspectos assim que tu vai entendendo o preenchimento do filme por causa da maneira como ele é também extremamente habilidoso em ir criando, né, todas as sequências para conseguir o que ele quer. E o quanto que ele vai habilmente tentando também dar um jeito em cada situação ali para que não perca o controle. E a partir do momento que ele acaba vendo que ele vai perder o controle da situação, ele vai agindo, assim como ele mata o Bill, assim como ele mata o policial também. Mas acho que o personagem dele também está muito bem construído, assim. Que ele, sim, tem algo ali, né, nesse prazer que é um além. É algo que faz ele também permanecer vivo, além de sobreviver. Porque tem uma coisa, como esses dois personagens, né, eles trazem essas consequências do que aconteceu no passado e tem culpas ali que aconteceram no passado com os dois personagens, né? Aquela conversa inicial lá no topo da colina lá é algo que é utilizado por ambos os personagens contra o outro, né, como informação. Tudo que a Iris fala pro Richard ele usa, tudo que a Iris fala, na verdade tudo que a Iris escuta do Richard, ela também usa naquele momento final ali na sua tentativa, que podia ser um grande problema do filme, tá? Porque ele entrega, cara. Quando a gente tem detalhes, por exemplo, do canivete,
quando a gente tem detalhe da seringa colocada ali no carro, tu já sabe que aquilo ali vai ser utilizado, aquilo ali vai ter um porquê de tu estar vendo em detalhe algo tão específico. E eu até achei que o filme ia, né, nesse processo final ali de vingança, fazer com que ela conseguisse inserir ali a seringa e utilizasse, e tudo que aconteceu com ela, ela fosse provocar nele ali, para ter essa vingança plena. Eu gosto que o filme consegue subverter aquele momento final, de ela não conseguir ter o movimento, né, definitivo ali para que o líquido seja inserido realmente no corpo do Richard. E a partir daquele momento, a gente vai entrar em um aspecto que, para mim, o filme consegue construir muito bem também. Porque eu tinha falado do aspecto da água, da parte final do barco. Aquele processo até que ela consiga pegar a faca também, ele é muito bem construído, porque utiliza tudo aquilo que foi conversado no início do filme como força. O aspecto do barquinho, o Richard sabe que aquilo ali é algo que é extremamente importante. Porque a gente não pode entrar num problema, tá? Que daí, sim, pode afastar qualquer um, não só desse filme, mas de qualquer thriller. Se tu não acredita, tá? No que a Iris faz de ir atrás do Richard lá e se colocar naquela posição, né? De ter simplesmente, pô, os dois carros tão próximos daquela maneira, né? E claramente tu percebe que tu não consegue entrar no teu carro devido ao espaço que tem. Tu percebe? Por que aquele cara colocaria aquele carro tão próximo ali, sendo que não existia mais outros carros, não existiam mais pessoas ali presentes? Não teria um porquê, ou seja, ali tu já poderia perceber alguma coisa, né? Por que aquela pessoa sairia simplesmente, né? Junto com aquele cara lá da floresta. Mas é a mesma coisa nesse processo final ali, né? Por que ele vai se aproximar, se ele vai matar ela, por que ele vai dar o barco para ela? São essas conexões ali, né? Que daí é a importância das informações que tem colocadas lá por eles, um para o outro, que é utilizado um contra o outro. Nesse momento, ele só vai pelo esse aspecto emocional que tem. As dores dos dois personagens ali aproximam esses dois nesse momento. É essa resposta por que ele vai lá e tira o barco e entrega para ela. Porque não teria um outro motivo para realmente fazer isso, né? É óbvio que a gente vai pegar assim, ó, tudo isso sempre vão ser artifícios de roteiro, tudo isso são sempre coisas que tem que acontecer, porque senão o filme não vai chegar no ponto que ele quer chegar. Assim como essa parte do final. Quando ela para, naquele momento final ali, e não sabe se vai, se fica, se ela volta e mata ele de uma vez, a jornada dela já está completa. Já está completa. O que ela pode fazer? Ela pode matar aquele cara ali, definitivamente, ou ela pode tentar salvar aquele cara e entregar ele para a polícia e fazer com que ele pague por tudo que ele fez, pelo menos pelos dois últimos assassinatos, né? Tanto do Bill, que ela foi testemunha, quanto do policial, que ela também foi testemunha. Então, fica essa incerteza ali, mas que faz parte também de quem é essa personagem, né? O filme ele deixa aberto aquele processo final ali, porque o que mais importa realmente é ela ter concluído a sua jornada toda de não apenas sobreviver, dela ter um motivo grande para viver. Esse motivo é o que faz ela lutar pela sua própria vida. É isso, entendeu? E a conexão, inclusive, até, né, da brincadeira dos dedos, que mostra no flashback dela com o filho, lá com o Mateu, antes de acontecer a tragédia que aconteceu, também é a mesma coisa de quando ela consegue sair ali do lago e já está a pleno com seus movimentos, e ela repete, porque aquilo ali é realmente esse encerramento assim da sua jornada de apenas sobreviver, de deixar para trás o que estava consumindo ela, de realmente acabar com a sua própria vida e ir daqui para frente para um recomeço, literalmente. Então, para mim, ela não faz nada além com aquele cara ali. Ela simplesmente deixa ele ali morrer. Então, galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam de Não Se Mexa. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.